E aí pessoal, tudo bem com vocês? Ontem não deu para mim gravar, tive problema de internet. Vou continuando da rodada 4. O outro jogo do outro líder. Jogou Davi Navara contra Magsudulu Parham, Magsudulu do Irã. O Parham que está junto com o Abdul Satarov. O Abdul Satarov empatou ontem, está com 3,5. E o Parham, se ganhar, fica em primeiro. Se empatar também fica, né? Mas junto com o Abdul Satarov. Ele jogou, o Navara tá de brancas e o Parham tá de negras. Jogou D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5, cavalo C3. O gambito da dama aceito, né? Depois C4, E4, B5, E5, D5, cavalo por B5, cavalo B6, bispo E2, cavalo C6, roque, bispo E7, dama D2, bispo B7, fianquetou o bispo, vai fianquetar o bispo na ala da dama, torre D1 para atacar o roque do Parham, torre B8 já evitando surpresas. Ele jogou torre B8 para ficar com o bispão tranquilo, atravessando, dominando a diagonal A8 H1. Dama F4, roque, cavalo C3, cavalo B4, dama G4, rei H8, cavalo G5, rei E8, dama H5, bispo por G5, bispo por G5, F5, dá para capturar em passant, capturou em passant, rei por E6, G, F6. Aqui ele poderia ter jogado, trocado das damas, né? Eu acho que ficaria mais tranquilo. Mas eles preferiram jogar outra coisa. Agora vamos aqui, ele podia ter jogado isso também, né? Rei por G7, capturava o bispo a dama agora e trazia a torre. Que dá para defender aqui jogando H4, aqui defende os dois bispos, né? Também podia ter feito o G por F6. Mas eles preferiram jogou dama por E8, torre de B por E8, bispo F4, voltou, torre E7. Aqui ele podia ter jogado torre C8, né? Aqui torre C1, rei G8, G3, cavalo D5, bispo D2, cavalo C3, peão por C3, bispo D5, torre B1, C5, bispo E3, e o Parham tá querendo jogar o bispo dele para querendo A4, tá querendo desdobrar os peões ali, né? Bispo G3, joga 4, mas aqui que eles jogaram, bispo G3, torre D8. Olha que interessante. O cavalo é o melhor bloqueador que tem. Ó, o cavalo, e ele tem esses dois peões dobrados nessa coluna. E o cavalo está bloqueando. Torre de AC1. Rei G7. Cavalo B5 atacando o peãozinho.
torre de D7. Aqui o que não seria muito legal seria isso, né? Capturasse o peão, jogava a torre A1, bispo C6, iam trocar os cavalos, mas não quis. Bispo por C7. Aqui poderia ser o cavalo por C7 também, né? O cavalo voltaria aqui em B4, mas o que acabaram jogando? Bispo C4, bispo A6, voltou o bispo F1, cavalo A2, cavalo por A2, jogou torre C7, bispo por B5, torre por D7, bispo por D7, torre aqui A1, vai recuperar a peça, né? Desculpa, torre A1, bispo C6, torre por A2, recuperou, bispo D5, torre A1. O par de bispos é muito forte nesse finalzinho, né? O Navarra, vamos ver como é que o Parham, o líder, se comporta, né? Cavalo C4, bispo B4, torre B7, bispo D3, cavalo D2, F3, bispo B3, voltou atacando a torre, torre A6, cavalo por D4, bispo D6, E5, bispo C5, cavalo B3, bispo D6. Podia ter jogado também, eu jogaria isso, torre por A7, mas daí o que acontece? Ia cair a casa, perdi o bispo ali, ia ter que trocar a torre e perdi aqui, né? Ficava com uma peça a menos, então é uma fria. Isso daqui não era uma boa ideia. Porque ó, ele ia perder o protetor que está protegendo ali, e o cavalo ia estar protegendo a torre também do mesmo jeito. E ganharia. Mas jogou cavalo D4, rei F2, cavalo C6, B5, cavalo D4, torre A5, voltou defendendo o peãozinho, cavalo B3 atacando a torre, torre A4. Esse jogo tá super morno, né? Vai estar cheirando empate mesmo. Cavalo D4, F4 atacando o defensor do cavalo, tirou o cavalo, cavalo B5, F por E5, cavalo por bispo, e por D6. Rei F7, o rei já vai bloquear o peãozinho, bispo H7, rei E6, e o peãozinho vai cair, né? Rei por D6, torre D4, torre B5 defendendo o bispo. Vai empatar esse jogo, né? H4, E5, torre por D5, torre por D5, bispo por D5, rei por D5. Jogou E3, jogou cavalo E5, cavalo, rei D3, F5, G3, A5, C4, F4, G por F4 e empatou, né? Rei por F4, esse literalmente vou ficar só com o rei. Rei B5, G4, A5 e H4. Acabou o jogo, Davi Navarra e Parham Magsoudilou. Eles empataram o jogo e o Parham vai continuar líder junto com o Abdu, os dois com 3,5. E logo atrás o Gukesh com 3. Esse foi o jogo da quarta rodada. Eu sempre coloco 2, são os 2 jogos. Eu coloquei um ontem, né? Eu estava com problema na internet e coloquei o outro hoje. Valeu, pessoal, muito obrigado. Não esqueça de curtir o vídeo, se não é inscrito no canal, se inscrever. Obrigado.